Ou não, tá? Manda ver. Olá, meu amigo, minha amiga. Uma boa tarde para você. Como vai? Como passou a semana? Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua vida, sua família. Vamos estar agora em oração, pedindo a Deus a sua graça para que a gente possa estar nessa live, compartilhando a palavra de Deus, aprendendo a parte de Deus. E eu queria muito que você pegasse um papel, uma caneta, um caderno, estivesse anotando aquilo que nós vamos falar, até porque o tempo é curto e a gente tem várias oportunidades de falar a palavra de Deus. Então é bom a gente anotar para depois meditar, ler com calma, tá? E a live vai ficar gravada no Facebook. Você pode depois voltar a acessar essa live aí. E eu quero orar com você agora, para a gente poder dar início a esse trabalho. Vamos orar? Senhor, nosso Deus eterno, soberano e bendito Pai, diante de Ti nós estamos nesta hora em que nós vamos compartilhar a Tua palavra. Senhor, abençoa aquele que está ao alcance da nossa voz, aquele que está participando conosco. Dá-nos uma direção, mostra-nos, ó Deus, o caminho. Fala com aquele que está do outro lado desta tela, mas também fala comigo. Fala com a minha família, fala com aqueles que estão à minha volta. Ó Deus, abençoa-nos e guarda-nos. Enche-nos com o Espírito Santo, dá-nos um manto de proteção. Envia anjos para guerrear em nosso favor, Senhor. Ó Deus, esconde-nos atrás da cruz de Cristo e repreende o mal. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Feito isso, vamos ler um texto da palavra de Deus que está em Jeremias, capítulo de número 6, e o versículo é o de número 16. Deixei minha Bíblia ali. Qual delas aqui? É um. Essa é bem velhinha, mas... Assim diz o Senhor, Jeremias 6, versículo 16. Ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Vou repetir. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Meus amigos, essa é a terceira oportunidade, terceiro encontro que a gente está tendo a respeito de escatologia. E uma das coisas que falam muito ao meu coração é que, como nós falamos na primeira aula, há uma diferença entre três povos da terra: gentios, judeus e Israel. São três povos que são tratados de forma diferente por Deus. Deus os trata de forma diferente. Se você tiver alguma dúvida, volta lá na primeira aula. É claro que eu não falei todas as diferenças, eu falei umas 4 ou 5 só, porque também não daria tempo. E o interessante é que, se a gente olhar desde a criação, vamos pensar desde a criação. Na criação do homem, Deus cria, o homem peca, é tirado do paraíso, e ele sai pelo mundo para conquistar o mundo. Só que o que eu tento mostrar para as pessoas que eu estou falando é que, se você observar, Deus dá uma ordem para Adão quando ele está no paraíso e ele está em condição de santidade. Ele está com a vida toda restaurada. E Deus fala para ele dominar o mundo, para ele multiplicar, dominar o mundo.
E aí a gente observa que quando Adão está nessa condição, Deus dá a ele a inteligência necessária para ele colocar o nome nos animais da terra. Ele é o administrador do jardim, mas ele perde essa condição. Ele não continua sendo o administrador do jardim porque Deus o coloca para fora. E Deus o coloca para fora por amor ao próprio Adão. E Adão vai e se espalha pela terra. Se você observar, hoje nós temos teologias que dizem que nós temos que conquistar a terra e entregá-la para Deus. Sendo que essa ordem foi dada para Adão no estado original. Não foi dada no estado atual. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas Cristo não nos restaurou a condição de Adão. Nós não estamos com as mesmas condições. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, se você ler a Bíblia, Romanos capítulo 7, ele diz lá que na minha carne milita uma outra lei. O bem que eu quero, esse não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Mas existem pessoas que estão insistindo, e aí a gente vai ver isso em teologias, insistindo em que o homem, mesmo em Cristo, ele vai conquistar o mundo. Ele vai sair pelo mundo fazendo grandes conquistas. Sendo que não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eu e você estejamos prontos. Por isso, eu li esse texto. Perguntai pelas veredas antigas. Põe aqui, filho, por favor. Cabo. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Me liga ali para mim, por favor. Esqueceu. E aí a gente vai olhar desde o princípio. Se você olhar desde o princípio dos séculos. Se a gente for para Gênesis, capítulo de número 6, a gente vai encontrar Deus achando graça em Noé, para que Noé se tornasse o homem que iria tirar a humanidade do caos que estava vindo. Aquele caos que era previsto acontecer. Logo depois disso, a gente vai encontrar, a partir do capítulo 9, principalmente no capítulo 10, a gente vai encontrar como as terras são povoadas. E lá no capítulo 9, a gente vai encontrar o surgimento das nações. Como as nações surgiram. E você já vai, no capítulo 11, você vai encontrar essa continuidade desse texto, mas você vai encontrar já Abraão e o seu pai, e a morte do seu pai no final. E no capítulo 12, a Bíblia começa falando de um homem chamado Abraão. O que eu quero mostrar com isso? Se você olhar no capítulo 11, você vai encontrar a Bíblia falando de um homem chamado Nimrod. Nimrod foi o fundador de Babel. Babel era uma cidade, era digamos, uma metrópole daquela época. Mas você vai perceber que é o primeiro reino, é o primeiro lugar onde um homem reina. Onde um homem exerce um reinado. E o texto o texto de Gênesis 11 ele nos mostra que
Deixa meu filho, aquele que me faz mexer nesse negócio, eu não sei. Pega ali e vê. O que você precisa? Eu preciso que você bote ali. Mas tem atraso. Não. Só tira o som, por favor. Você vai perceber que ele é o primeiro rei. E depois, a partir dali, você não vai encontrar na Bíblia do capítulo 1, do capítulo 3, que é quando o homem peca, ao capítulo 12, você não vai encontrar demônios. Você só vai encontrar o diabo no capítulo 3. Mas já haviam os deuses das nações. Os fenômenos sobrenaturais que eram atribuídos a deuses. Mas eu pesquisei alguma coisa, eu não sou um historicista, um historiador, mas pesquisei alguma coisa, e dentro da minha pesquisa, o que eu encontrei, o primeiro Deus catalogado, o primeiro Deus que alguém escreveu sobre ele, está no Código de Hammurabi. Se a gente pensar, o Código de Hammurabi é um código bem contemporâneo de Abraão, um pouco anterior. E aí você vai perguntar, por que você está falando isso? Porque se você transportar a civilização daquela época para os dias atuais, você vai ver que há muita semelhança. E se você transportar para os dias do Apocalipse, você vai ver que há muita semelhança. Babilônia, desde a sua origem, continua a mesma coisa, ela continua igual. Ela é igual no Gênesis capítulo 11, quando é fundada, ela é igual quando Nabucodonosor invade Israel, ela vai ser igual lá no final, no Apocalipse capítulo 17, 18 e 19. Babilônia não perdeu a sua característica, essa sede de poder, sede de domínio, não perdeu. E aí, quando a gente começa falando de teologias, eu vou falar agora sobre as teologias que existem, a gente vai ver que existe teologia babilônica, existe teologia suméria, mas não se chamava teologia na época, vamos dizer os estudiosos. Se chamava cosmogonia, porque eram baseadas em lendas. Agora, pensa comigo. Todo mundo acreditava em um Deus. E esse Deus que eles acreditavam, eles estudavam esse Deus. Geralmente era o rei ou alguém que eles... o sol, a lua, uma estrela, uma outra coisa qualquer. Mas é importante você lembrar que esse Deus, ele era venerado por alguém. Então, como havia uma teologia sobre Deus, uma teologia, se a gente pode dizer assim, que era mais chamada de cosmogonia, porque era baseada em lendas, havia também uma escatologia. Por quê? Caiu. A escatologia... Tá bom. Não sai entra de novo. Aqui. Ele continua.
Foi? Aí. Opa! Desculpa, gente, essa internet aqui é uma bênção mesmo. Só Jesus. Mas voltando aqui, voltamos a falar então sobre Nimrod. Nimrod foi um rei que dominou, foi o primeiro homem que dominou pessoas, que teve escravos. E a Babilônia, ela não deixou de ser Babilônia. Ele fundou a Babilônia sobre uma perspectiva de domínio. E ele continua fazendo a mesma coisa hoje. E vai continuar lá no Apocalipse. Você vai encontrar no capítulo 19 que Babilônia é mercadora de homens, de almas. Se você ler a Bíblia, você vai entender que toda civilização, todas as civilizações, elas começam com uma visão de poder, de domínio, mas Babilônia sobrepuja todas as outras. E a gente vai encontrar Babilônia lá no Apocalipse. Ou seja, a gente está mostrando o início de Babilônia em Gênesis capítulo 10. Estamos mostrando o apogeu de Babilônia quando a gente vai falar sobre Daniel, que é o capítulo de número 1 de Daniel, capítulos 48 e 50 de Jeremias, os últimos capítulos do livro de Crônicas e os últimos capítulos do livro de Reis. A gente vai encontrar a queda de Babilônia só no Apocalipse 18 e 19. Babilônia, ela se travestiu de diversas outras roupagens. Mas aquele espírito que originou a cidade de Babilônia, ele continua desde o começo. Você vai encontrar a árvore da vida lá no Gênesis capítulo 2 e 3. Você vai encontrar a árvore da vida em Apocalipse capítulo 2. Então você vai perceber que a Bíblia, ela é um início, o meio e o fim de alguma coisa. Ela sempre vai nos trazer, ela sempre vai nos mostrar a existência, tá, de princípio, meio, fim. Lembre-se sempre disso. Porque quando você procura entender que na Bíblia tudo tem um princípio, tem um meio e tem um fim, você começa a entender o quê? Que Deus tem um propósito. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Se você olhar, qual era o maior princípio de Babilônia? Em Gênesis capítulo 11. É para que não sejamos espalhados por toda a face da terra. Era o princípio pelo qual eles viviam. Tinham todos em comum, era tudo em comum, eles viviam bem, viviam juntos, mas eles queriam o quê? A princípio, era ir contra o decreto divino. O que Deus queria. Babilônia quer qualquer coisa de você. Qualquer coisa, desde que seja contrário àquilo que Deus tem para você. Desde que seja contrário àquilo que Deus quer que você faça. Quando eu começo a olhar para as teologias e cosmogonias, então eu percebo que existem diversos tipos, tá? Babilônica, a teologia suméria, como eu falei, a síria, e todos isso. Pensa bem, são centenas, milhares. Mas agora, nós vamos falar sobre as divisões da teologia, que são as divisões mais aceitas. Nós temos a teologia histórica. A teologia histórica, ela se ocupa em contar a história das teologias. Ela vem contando como as teologias surgiram, como muitas desapareceram, tá? Nós vamos estudar, nós estamos vendo a teologia exegética. A exegética se ocupa em quê? Em buscar um texto e expressar exatamente aquilo que o texto quer dizer. Divide a tela comigo, por favor, fica mais fácil.
Exatamente o que a tela quer dizer. O que a tela quer dizer? O que aquele texto quer dizer? A teologia exegética. Eu falei da histórica, falei da exegética, eu vou falar da teologia, a teologia a dogmática, ou a teologia sistemática. A sistemática é uma sistematização. O que ela faz? Sobe um pouquinho, por favor. Sobe um pouquinho. Aí. Ela organiza-se entre fatos teológicos, forma um sistema de estudos específicos. Sobe mais um pouquinho só, por favor, para eu ver uma coisa aqui. Aí eu vou te dar uma visão da teologia histórica, que eu anotei, tá? Mas eu estou com problema no sistema aqui, eu não tive nem como imprimir. Minha impressora deu um pano, não quer imprimir de jeito nenhum. Deixa aberto para mim, por favor. Para eu ler aqui, meus irmãos. A teologia histórica, ela pega o texto sagrado e os assuntos a ele relacionados, e ela fala sobre o quê? Sobre restauração, orientação, ilustração e interpretação daquele texto. Tá? Ela vai pegar, como ela diz, essa é a teologia exegética, a histórica. Deixa isso, não vai me confundir. Vai saber assim. Estamos daqui. Porque eu anotei no computador. Beleza. A exegética. Desculpem, gente. Deu um pane aqui, eu tinha que... A exegética, ela fala de restauração, orientação, ilustração e interpretação do texto. Repetindo, exegética, ela fala restauração, orientação, ilustração e interpretação do texto. A histórica, ela fala da origem, desenvolvimento, dispersão da verdadeira religião, como ela se dispersou, como ela se propagou, as doutrinas, organizações e práticas. A teologia bíblica estuda os textos com base na arqueologia, história e geografia dos tempos bíblicos. A reformada ela tem uma origem na reforma de Lutero, a partir do século XVI, né? Lutero e Constantino aí, agora veio Constantino na cabeça. A reforma, Lutero e Calvino foram os homens que mais batalharam por essa reforma. Aí a gente vai ver George Whitefield e tantos outros homens que foram usados grandemente para escrever a teologia reformada. Temos a teologia prática, que trata da aplicação da teologia na regeneração, santificação, edificação, educação e serviço dos homens. A contemporânea, que estuda os tempos atuais. Essa aí surgiu com um camarada muito inteligente chamado Karl Barth. Tem até uns livros dele que são muito bons, eu recomendo a leitura para quem estuda. Karl Barth é um teólogo que estuda Deus na atualidade. E tem muitas igrejas que são baseadas nas obras de Karl Barth, baseadas no pensamento desse homem, que foi um gênio, né? Não estou aqui fazendo juízo de valor, estou dizendo que ele foi um homem de profundo conhecimento. Tá? A minha igreja não adota, mas eu sei de igrejas que adotam o pensamento de Karl Barth, tá? Cada um na sua, mas a minha igreja não adota, porque ele pensa mais no século XX. Outro tipo de teologia que existe é a teologia da libertação. A teologia da libertação é uma teologia marxista. O Gustavo Gutierrez foi a pessoa que criou essa teologia, e no Brasil o seu maior expoente é Leonardo Boff. Essa teologia ela visa uma ação não espiritual, uma ação humana que reflita coisas espirituais. No caso, digamos assim, é o proletariado que toma posse de todas as coisas, em linhas gerais, tá? Agora, qual é a diferença?
Qual é a diferença? A diferença é que eu vou hoje falar sobre a teologia exegética. Por que eu vou falar sobre a teologia exegética? Porque a exegética é a teologia que se preocupa em esmiuçar, em dizer exatamente o que aquele texto quer dizer. Ela interpreta exatamente o que o texto tem para dizer. Por quê? Porque quando eu falo de teologia exegética, eu estou falando de uma teologia que se preocupa com o real sentido daquele texto. Sendo que, quando eu olho para o real sentido daquele texto, eu tenho que pensar duas coisas. Primeira coisa que eu tenho que pensar: esse texto, ele fala para os meus dias, para a minha cultura, para a atualidade, ou ele fala para o futuro, ou ele fala do passado. Esse texto, ele é uma alegoria, ele é algo que eu tenho que interpretar de forma a ver nele um simbolismo, ou é um texto que eu tenho que olhar e adotá-lo literalmente? A escatologia, ela entra dentro, ela é parte dessa teologia exegética. Por quê? Porque a gente vai pegar os textos proféticos que são de Gênesis a Apocalipse. Esses textos, eles existem para que a gente compreenda melhor a Bíblia. E a gente vai entender do Gênesis ao Apocalipse o que está acontecendo. Deixa eu dar uma palhinha, vai ser num dia posterior, uma palhinha para você. Se a gente for agora falar sobre interpretação, sobre as diferentes interpretações, a gente vai pensar numa coisa que eu acho que é interessante, que é o seguinte: se a minha interpretação, se a base pela qual eu tomei a minha interpretação, ela estiver errada, se o meu método estiver errado, eu vou interpretar errado, e quando eu interpreto errado, eu não vou entender o que está escrito. Pensa bem comigo. Eliezer, quando eu olho para o texto, e penso no texto, se ele é um texto alegórico, e aí está a diferença das interpretações, se eu penso que esse texto é um texto literal, e se a interpretação for alegórica, eu perco o real sentido do texto. Se eu ler um texto e pensar que ele é alegórico, e ele for literal, eu perco o real sentido do texto. Vou te dar um exemplo. Se você tem uma Bíblia na mão, abra João capítulo 6, versículo 51. Abre aí, por favor. Senhor, segura essa internet, Jesus. Tem misericórdia. Repreende esse mal aí, Senhor. Cala de novo? Não, cala não. Mas é para segurar, senão... Toda vez que tem culto, a internet começa a cair igual um maluco. Vou orar. Está até tirando a minha concentração. João 6, 50 e 51. Olha o que esse texto diz. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão que veio, que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Se você ler esse texto, a gente vai entender. Se você ler esse texto literalmente, você vai dizer: caramba, não dá para mim isso. Tanto que se você ler o versículo 60 desse mesmo capítulo, está escrito lá, ó, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem o pode suportar? Quem o pode ouvir, dependendo da sua tradição?
Mas Jesus, sabendo que, por isso, mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandalizou? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha que coisa interessante, um discurso de Jesus. Eles interpretaram errado o que Deus falou. E por terem interpretado errado o que Deus falou, eles agiram errado. Eles abandonaram a Cristo. Esses mesmos homens que antes estavam juntos de Jesus, agora o abandonam por quê? Porque eles olham para Jesus e eles veem nas palavras de Jesus algo que eles não conseguem discernir. Ao invés de esperar Jesus terminar o discurso público e ir para o canto e perguntar, eles simplesmente interpretaram o que ele falou e foram embora. Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão da interpretação, de como a gente está interpretando a profecia. E você vai encontrar lá, no Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9, diversas profecias que você olha e fala assim, meu Deus do céu, que coisa terrível. Então, se você não entender essa diferença entre o literal e o alegórico, ou o espiritual, você vai ter problemas. Por quê? Porque quando você olha para os dois textos, você percebe que alguma coisa aí não bate com a realidade que você vive. Jesus, certa vez, estava com os discípulos, estavam andando no caminho, e os discípulos começam a comer milho. Só que os discípulos não se lavam para isso. E quando isso acontece, Jesus vira para eles, os fariseus viram, até os discípulos não obedecem à tradição dos anciãos. São João está em Mateus 13, deixa eu ver que eu anotei aqui. Tudo bem. Estou só procurando um texto que eu anotei aqui. Mateus capítulo 15. E esse texto culmina com Jesus dizendo o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso que contamina o homem. Pensa bem, se você lê um texto, diz assim, eu posso tomar veneno. Eu posso comer uma coisa venenosa. Não é isso que Jesus está falando aqui. Não é esse texto. Você vai lembrar que Jesus falou assim, ó, se o teu olho te escandaliza, arranca-o e joga fora. Quantas pessoas arrancaram o olho? Se a tua mão te faz pecar, arranca. Porque é melhor que você entre maneta no reino do céu do que você ter as duas mãos e ir para o inferno. Quantas pessoas pegaram esse texto e literalmente cortaram a mão? Basta você acompanhar a história. Eu não tenho esse tempo para falar sobre a história. Meu tempo já está até acabando. Mas pensa bem. Pensa bem. O grande problema é a forma como você interpreta. Porque se você olhar para o texto e pensar que o texto é literal quando ele não é literal, você vai ter problemas. Você não vai conseguir entender. Quer ver? Abre comigo Apocalipse capítulo 1, mais um exemplo.
Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 11. Desculpe, 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e uma boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Para pensar na visão que João está tendo. O que João está vendo? Já imaginou? Então, se você pegar esse texto, literalmente, da boca sai uma espada. Imagina uma boca com uma espada. Cabelo branco, você vai dizer que Deus tem cabelo branco? Deus não sofre a ação do tempo. Deus é eterno. E mais interessante aqui nesse texto que chama a minha atenção é que o versículo de número 13 diz lá: no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Olha só, quem estudou o antigo sacerdócio levítico sabe que a cinta do sacerdote não estava na cintura, estava na altura do peito. Então aqui ele está mostrando o ministério sacerdotal de Cristo na eternidade. Então você vai perceber que se você pegar isso e for para o literal, você vai se perder no entendimento da profecia. É por isso que eu queria que você revisasse os 2 dias anteriores para a gente poder vir construindo algo que no final você vai dizer, poxa, por isso eu entendo. Agora eu entendi. Você vai entender por que a profecia para muita gente é difícil. Por quê? Algumas pessoas pegam só o Apocalipse e interpretam só o Apocalipse. Obrigado. Virou de novo aqui. Algumas pessoas veem só o Apocalipse. Tira a rotação. Acho que é a rotação. Mas não adianta. Está com um defeito aqui no nosso sistema, mas tenha um pouquinho de paciência, vai melhorar. Algumas pessoas isolam textos para fazer a interpretação. E aí que elas erram. Por que a gente erra? A gente erra porque a gente pega um texto isolado e quer interpretar a Bíblia toda só por aquele texto. Não é isso. Se você fizer isso, você vai errar na interpretação. A Bíblia é um livro que ela tem que ser interpretada como um todo. Houve pessoas na história que interpretaram só o Novo Testamento. E aí se perderam na interpretação. Houve outros que disseram que só o Antigo Testamento é que serve. E aí também se perderam na interpretação. Os judeus, muitos deles, nós amamos os judeus, mas infelizmente eles estão presos ainda no Antigo Testamento. Só que não percebem que o Novo Testamento está se cumprindo em paralelo ao Antigo em muitas coisas. E em outras, o Antigo já se cumpriu e o Novo continua. Eu falei aqui na primeira aula que quem estuda a profecia percebe que nós estamos em Ezequiel 37, na profecia bíblica. Porque Ezequiel 37 é o texto que está falando da restauração de Israel como nação do primeiro mundo, como uma restauração. E aí a gente está chegando em 38, capítulo 38. Mas não vou discutir isso agora, não é o momento, não é o dia, não é a hora. Mas se você olhar, as pessoas estão buscando na Bíblia
ou melhor, buscando que o texto bíblico se conforme à vida delas, a maneira como elas querem viver. Quando, na verdade, elas têm que pegar o texto bíblico e elas, sim, se conformarem ao que o texto diz. Elas se adequarem ao que o texto diz. Então, quando você interpreta a profecia desprovido dessa visão egoísta, que é um dos perigos, que eu vou falar daqui a pouco, um dos perigos da interpretação da profecia, você vai perceber que isso tem feito muita gente errar. Vou passar para o meu próximo tópico aqui, baseado nisso que eu já falei, que é o seguinte: quais são os perigos de uma interpretação errada? Primeiro, eu posso alegorizar tudo, ou seja, tudo é alegoria, tudo é espiritual, ou eu posso tornar tudo literal. Beleza, esse é o ponto que eu botei até aqui. Agora, quais são os outros perigos? Outro perigo é eu me ensoberbecer a ponto de achar que, pela minha interpretação, eu sei a data que Jesus vai voltar. Que é isso, pastor? Isso não acontece. É o que mais acontece. Muitos desses homens que estão pregando hoje que eles têm que conquistar o mundo para entregar o reino a Jesus, eles estão fazendo isso porque eles marcaram datas. Eles pensaram em época, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora, e eles se frustraram. Então, eles mudaram a interpretação. Eu vou marcar uma data para Jesus voltar. Quando é que vai ser? Semana que vem. Ano que vem. Não é isso. Não é isso. A segundo erro que muitos deles cometem, segundo erro, muitos cometem esse erro porque estão com o ouvido voltado para o engano. O objetivo não é trazer uma revelação da Bíblia, do que a Bíblia diz. O objetivo é trazer uma forma de, como Paulo e Pedro também falam, de mestres que têm o objetivo de ganhar, de comprar as pessoas para si, de torná-las prisioneiras de si mesmo. Mas, infelizmente, se você olhar na Bíblia, segunda epístola de Paulo a Timóteo, desculpa, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, olha o que o texto da Bíblia diz. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Muito sério isso. Presta atenção. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Sabe o que é apostatar da fé? É abandonar o caminho do Senhor. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A quem você está dando ouvido? Tem gente, eu já ouvi isso, gente, nem tudo é a Bíblia. Pessoas já me disseram isso. Nem tudo é a Bíblia, nem tudo você vai seguir a Bíblia. Você tem que fazer... Nós estamos numa... o mundo agora, nós estamos no mundo atual, moderno. A Bíblia é um livro ultrapassado. Nem tudo você pode se comparar com a Bíblia. Mas se eu não me comparar com a Bíblia, eu vou me comparar com o quê? Se eu não olhar para o que a Bíblia diz, eu vou olhar para onde? Qual é a minha regra de fé e prática? A quem eu devo obedecer? A Bíblia ou a ideia mirabolante de um líder? De uma pessoa que tem um espírito enganador? Nós veremos a seguir, um pouco mais à frente, que existe uma igreja no Apocalipse, onde uma mulher, Jezabel, ensina às pessoas coisas que estavam fora do caminho do Senhor. E Deus fala com um anjo,
Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, que ensina. Ela é uma pessoa que está ensinando lá. Agora, o que ela estava ensinando? Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando alguém nos disser, olha, nem tudo é a Bíblia. Nem tudo você tem que seguir a Bíblia. Não, siga a Bíblia. Siga a Bíblia. Não siga outro ensino. Siga o ensino da Bíblia. Não importa qual seja o preço a pagar, siga a Bíblia. Por quê? Porque essa Bíblia te dá garantia de vida eterna. Agora, o teu líder, aquela pessoa que falou para você, nem ele tem garantia dele mesmo. Então, tome cuidado. Eu não estou falando aqui para você se rebelar contra o seu líder. Não é isso, não. Por favor, não torça as minhas palavras. Mas siga o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que você não deve pecar, não peque. Se a Bíblia diz que você não deve roubar, não roube. Se a Bíblia diz que você não deve mentir, não minta. Se a Bíblia diz que você não deve maldizer a autoridade, não maldiga. Mesmo que alguém te incite a fazer aquilo. Por quê? Porque quem escreveu a Bíblia garante o resultado. Agora, a pessoa que está te falando, eu não sei se garante. Eu falei na segunda aula, eu falei sobre a questão de pessoas que estão querendo deixar de ser igreja para ser judeu, para serem judeus, guardando sábado, carregando arca para lá e para cá. Nós não somos judeus, nós somos igreja. A Bíblia diz que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós, como igreja, vamos fazer uma diferença. Mas se você interpretar que nós somos, que nós temos que nos tornar judeus, imagina. Eu ouvi até de um amigo que falou assim, uma pessoa que eu conheci, ela falou assim, teve um amigo meu que falou assim, fulano, quando é que você vai se circuncidar? Falou, nunca. Não tem condição. Não é isso. Nós fomos chamados para ser luz nesse mundo. Nós não fomos chamados para ser judeus, nós fomos chamados para ser crentes em Cristo, cristãos. E a nossa vida tem que refletir essa glória de Deus, a ponto de levar os judeus a querer viver a vida que a gente vive. Porque a salvação hoje é através de Cristo. Não existe outro meio de salvação. A salvação é através de Cristo. Cristo é o Salvador. Cristo é aquele que salva, que cura, que transforma, que liberta. Ele sim. Então, quando eu falo, comecei falando sobre as teologias que existem, né, desde o princípio. Eu depois falei sobre as diferenças de escatologia, porque toda teologia tem a sua escatologia. Agora estou falando da interpretação, que é a interpretação que essa escatologia precisa para poder dar resultado, para poder ela ser correta, para ela chegar ao momento em que a pessoa olhe e diga assim, realmente, isso aqui é a verdade. Quando o apóstolo Paulo escreve para os Tessalonicenses, ele fala uma coisa muito interessante para os Tessalonicenses, que é, não quero, porém, irmãos, que sejais como os demais, que não têm esperança. Por quê? Porque quando você interpreta corretamente o texto bíblico, você percebe, então, que há uma esperança dentro de você. Qual é a esperança? De que você está vendo as coisas que estão na Bíblia acontecendo. Estão ocorrendo no mundo. Mas quando eu e você, a gente pensa que Deus não planejou o futuro, como eu vejo muita gente dizendo assim, não, o que está escrito não precisa acontecer. Como assim? Está escrito na Bíblia que vai acontecer. Deus falou que vai acontecer. E aí vem uma pessoa e está dizendo, não, mas nem o que está escrito não precisa acontecer. Tem coisas que está escrito que você pode mudar.
com uma atitude, com o seu coração. Mas o que está escrito não vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer. Eu querendo ou não, eu decretando ou não, eu gritando ou não, eu esperneando e chorando ou não, vai acontecer. O que está escrito vai acontecer. Eu queria que você... Eu não entendi, não tem problema. Faça a pergunta. Bota a perguntinha aí, e a gente vai... A gente vai respondendo. A gente vai respondendo as suas perguntas, suas questões. É para baixo, tá? Quanto mais para baixo. Eu sei, eu tenho que ver se tem alguma pergunta no começo. Não. Eu tenho uma pergunta, eu não entendi isso. Não tem problema. Fala aí o que você não está entendendo, que a gente vai... Desce mais. Tem mais? Espera aí. Muitas coisas que você está vendo no mundo de hoje estão na Bíblia. Outras não. Outras não aconteceram. Hoje, dia 26 de maio, se você olhar, já tivemos 2 grandes guerras mundiais. Já tivemos peste pelo globo terrestre inteiro. Teve peste que matou até presidente do estado do Brasil, do nosso Brasil. Governador do estado do Rio, melhor dizendo. Teve peste mundial. Mas Jesus não veio. Por que Jesus não veio? É porque existe um conjunto de acontecimentos que a Bíblia vai nos mostrando que é necessário que aconteça. E Jesus chegou a dizer que alguns deles são princípios de dores. Então, nós estamos diante de uma pandemia, todo mundo dentro de casa. Jesus está voltando? Pode voltar hoje. Por quê? Porque não existe uma hora certa. Esses acontecimentos são sinais. E Jesus falou, olha, quando virdes esse sinal acontecer, ficai atentos, para que aquele dia não vos pegue de surpresa. Então, qual é o maior objetivo de Deus? É que você esteja preparado. Não para fugir do mundo. Nosso objetivo não é fugir do mundo. Nosso objetivo é ganhar o maior número de pessoas para povoar o céu. Vocês sabiam que tem gente que já diz que nós não vamos para o céu? Eu vou falar disso um pouco mais à frente. Não é hoje, não. Mas tem gente que diz que nós não vamos para o céu. Que essa história de céu não existe. Só que a Bíblia é quem diz. Jesus, em João 14, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha o que ele falou para o ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo aonde? Paraíso. Aí eu fico, às vezes, olhando, tem pessoas que usam erroneamente o texto da Bíblia, aí dizem assim, não, quem morre está dormindo. Como é que está dormindo se o ladrão da cruz, ele falou, hoje mesmo estarás comigo? Não, onde? No paraíso. Hoje mesmo. Se hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, você não pode estar dormindo. Como é que você vai estar comigo no paraíso? Mas tem gente que diz que está dormindo. E não é isso que acontece. A gente vai falar um pouco mais na frente. Na próxima semana, eu vou estar falando se nós vamos nos conhecer quando nós morremos. Já dei uma dica hoje. Aqueles que morreram, eles se conhecem, sabem o que está acontecendo? Essa é a próxima semana. A gente vai falar sobre isso. Sobre se é possível isso acontecer, se nós nos conhecemos quando a morte chegar. Se nós saberemos onde estamos, como estamos. Tudo isso eu vou falar na próxima semana. Mas hoje eu quero parar aqui e orar com você. Nós temos muito problema, muita interferência hoje aqui, muita dificuldade. Mas eu quero que você ore, porque escatologia mexe com o inferno. Ajuda a gente em oração. Mexe. Se você eu não entendi, não tem problema, calma. Não se desespere. Volte para as 2 aulas anteriores, que quem está vindo comigo na primeira e a segunda aula já tem uma noção mais ou menos do que eu falei. Mas você que não tem ainda, de repente você está perdido. Aí não é difícil, não. Volta lá na primeira, assiste a primeira, assiste a segunda,
Põe perguntas, pode colocar durante a semana no Facebook mesmo, que eu vou responder durante a semana. Vou responder na medida que forem chegando perguntas aqui. O que você precisar. Pergunte sobre Apocalipse, sobre os textos, pergunte o que você quiser, o que você achar. Deixe sua pergunta que eu vou te responder. Algumas eu vou responder aqui na nossa live, outras eu vou responder para a pessoa mesmo. E eu já queria começar semana que vem com resposta de algumas perguntas. Se você tiver alguma dúvida, eu tenho dúvida, manda sua dúvida, tá bom? Manda sua dúvida, manda sua questão, seu questionamento. Eu discordo, então não tem problema, manda também, tá legal? Vai ser um prazer receber tanto a sua crítica quanto o seu questionamento, o elogio, o que você quiser colocar, pode colocar aí. Vai ser um prazer estar com você na próxima semana. Eu quero encerrar minha palavra hoje voltando ao texto que eu li no começo, que é Jeremias 6,16. Essa hoje foi meio atrapalhada, porque caiu a internet, teve um monte de situação, mas eu acredito que vai dar tudo certo. E se você tiver alguma dúvida, eu não entendi direito, pode voltar na semana que vem, eu volto alguma coisa para a gente poder... Não se preocupe, tá? A gente tem o tempo necessário para falar. O texto que eu li diz: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Ou seja, vamos inverter isso aqui. Vamos inverter o que está escrito. Aquele que não procura o bom caminho, ele não vai encontrar descanso para a alma, tá? Então ele vai andar por caminho errado. E a pergunta de Deus para você é: você vai andar pelo bom caminho ou você não vai andar pelo bom caminho? Você vai procurar descanso para a sua alma ou você vai continuar com a tua alma aflita e angustiada? É essa a questão. A questão é essa. Andar pelo bom caminho. Quem é o bom caminho? A Bíblia diz em João 14, versículo 6. No 6º versículo diz lá: eu sou o caminho, diz o Senhor. Hebreus chega a dizer que esse caminho é vivo. Por quê? Porque ele é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Jesus é o bom caminho. Não adianta você saber história, não adianta você saber filosofia, não adianta você saber teologia, não adianta você saber escatologia, não adianta você saber nada se você não souber, em primeiro lugar, quem é o bom caminho. Qual é o bom caminho? Vai dizendo, quem é esse caminho? Esse caminho se chama Jesus. Esse Jesus está vivo, está hoje próximo de você e quer te dar uma oportunidade de entregar a Ele, de você entregar a Ele o teu caminho. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está disposto a aliviar o teu fardo. Jesus está disposto a receber o teu fardo, porque na cruz ele já pagou pelos teus pecados. Meu amigo, Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Abençoe seu lar. Deus te proteja, te guarde, te livre do mal. Eu quero estar orando agora com você. Eu quero agradecer a nossa técnica aqui, que foi o nosso jovem Eliezer, nosso irmão Ezequiel, que nos ajudaram aqui. A irmã Yara, Deus abençoe Yara. Deus abençoe Ana, Deus abençoe a Samara. Samara, não é? Samara? A Samara, Deus abençoe. Samara, olha, você é 10. Ela que fez os cartazes aqui, ela realmente é uma expert. Se você precisar de um trabalho de mídia, procura a Samara, entra aí nos comentários, deixa um pedido que a gente passa o seu comentário para ela lá, e com certeza ela vai te ajudar.
Samara é uma menina de Deus, abençoada. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco até agora. Na próxima terça-feira, às 15 horas, nós estaremos aqui e com certeza nós já teremos resolvido esses problemas técnicos aqui, que de vez em quando aparece uma situação que a gente vai estar resolvendo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Se alguém tiver pedido de oração, também pode colocar aqui. Tá? Pode deixar uma pergunta aqui sempre. A gente vai estar orando por você. Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor, porque a despeito de todas as coisas, o Senhor continua sendo Deus. Tu não te moveste do teu trono. Teu amor, a tua bondade, o teu cuidado, o teu carinho, Senhor, tem se manifestado para nós e por nós. Eu te agradeço, ó Senhor, até porque pelas dificuldades que nós tivemos no dia de hoje. Mas, ó Deus, nós oramos para que na próxima terça-feira essas dificuldades já sejam dissipadas. Abençoa nossa mente, nosso coração, enche-nos com o Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração, fala ao coração dessa pessoa que está ao nosso alcance. Derrama a tua unção sobre nós. Espírito de Deus, repreende todo o mal na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Cura, Senhor, de enfermidades, esses pedidos de oração que chegaram. Senhor, que tu possa responder cada pedido de oração, dando vitória aos teus servos. Nós choramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós teremos às 19h30 o nosso culto. Vai ser uma bênção. Se você estiver conosco, vai ser muito bom. Na sexta-feira, também às 19h30, nós teremos um outro culto que também é um culto muito abençoado. No domingo pela manhã, às 9 da manhã, nós temos a escola bíblica dominical. E no domingo à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto público. E tem sido uma bênção para nós, e eu creio que vai ser uma bênção para você também. Queria muito que você estivesse conosco em uma dessas oportunidades. Coloca aí na tua agenda. Eu sei que alguns trabalham, só vão poder ver essa live à noite, mas eu gostaria muito que você estivesse conosco. Coloque aí teu pedido de oração, coloque tuas perguntas. Pode fazer quantas perguntas você quiser. Pode fazer um caminhão de perguntas. A gente tem tempo para responder agora, tá bom? E com certeza eu vou te ajudar e você vai me ajudar. Porque a sua pergunta me incentiva a estudar mais. Tá legal? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e seja com você. E que o grande e soberano amor de Deus, a graça bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces, ricas consolações e a comunhão do Espírito Santo. Se você aguarda a volta do Senhor, todos digam amém e amém. Vai com Deus, a paz. Em podcast. Hein?